Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Estamos de volta, meu irmão, minha irmã, e desta vez a palavra do Senhor que virá de encontro ao seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Está lá em João, capítulo 6, versículo 48, que vai dizer assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu oro para que Deus venha dar graça para cada um de nós entendermos o que Ele quer falar conosco nessa tarde. Deus abençoe grandemente a sua vida e vamos à palavra do Senhor. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por estarmos, Senhor, diante de Ti, Senhor, e diante da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala no nosso coração, meu Pai. Nós estamos de coração aberto para ouvir, aleluia, e pedimos que o Espírito Santo nos dê entendimento sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa passagem, grande multidão seguia Jesus. E ele havia realizado a multiplicação dos pães e, além de outros milagres que ele já havia feito até o presente momento, inclusive transformando água em vinho. Jesus, ele realizou muitos milagres. Fez a pesca maravilhosa, acalmou a tempestade, curou, libertou, ressuscitou, mas isso não foi suficiente para o povo crer que ele era o Messias. Então, nesse capítulo de João 6, Jesus, compadecido daquela multidão que ali estava há muito tempo junto dele, sem se alimentar, ele acaba realizando a primeira multiplicação dos pães. E a Bíblia vai dizer que seguia-o uma grande multidão. Quem fazia parte dessa multidão? Ali no meio daquela multidão tinha muitos curiosos, oportunistas, espectadores, hipócritas, doentes de muitas enfermidades. E também havia aqueles que queriam ser seus discípulos. E, logicamente, os 12 escolhidos estavam com ele. Jesus, em Mateus capítulo 9, versículo 36, vai dizer: O meu povo anda como ovelhas desgarradas que não têm pastor. A seara é grande, ou seja, tem muitas almas para serem salvas, mas poucos são os ceifeiros. Então, roguemos ao Senhor da seara para que Ele mande ceifeiros para a seara. Aleluia! Naquele meio, meus irmãos, tinha os curiosos, pessoas que se aproximavam para ver o que estava acontecendo, para ver o que eles poderiam levar de vantagens, porque eles não queriam perder nenhuma oportunidade de ganhar alguma coisa. Os curiosos não queriam saber de nada espiritual, eles tinham uma visão natural, carnal, material. Aleluia! E o apóstolo Paulo nos aconselha em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, não viva pela vista, mas viva pela fé. Aleluia! No meio daquela multidão também tinha a classe dos doentes. Os doentes olhavam para Jesus como quem olha para a fonte dos desejos. Todos os que se aproximavam dele queriam ganhar alguma coisa. Aleluia! Queriam cura, queriam libertação, queriam casa, queriam chave, queriam carro, queriam bens materiais, assim como hoje. Aleluia! Jesus vai nos mostrar então nesse momento que este não é o verdadeiro propósito dele. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. No meio daquele povo também tinha os hipócritas, pessoas que são igual à figueira que Jesus amaldiçoou, pessoas que
que têm o que não, que demonstram que têm o que não têm, que são o que não são, que fazem o que não fazem, que sabem o que não sabem e que vivem o que não vivem. Aleluia! Glória a Deus que aqui no meio de nós, nas igrejas, não tem esse tipo de pessoas, né, meus irmãos? As pessoas hoje são verdadeiros adoradores, pessoas que realmente querem compromisso com Jesus, pessoas que querem aprender, aleluia, pessoas que querem ensinar, viver a palavra de Deus, aleluia, pessoas que se deixam ser libertas pela palavra, adquirindo novos hábitos novamente, nova atitude, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Pessoas que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pessoas que perseveram a cada dia mais sem negar a fé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em João 6,34, tudo estava indo bem, até que o povo, que naquele momento estava farto de pão, ouve falar em pão, aleluia. Meu irmão, minha irmã, até o momento que o povo ouve a verdade, vai tudo bem. Jesus vai dizer a eles: vocês não estão me seguindo pelos sinais que eu faço, mas vocês estão me seguindo para encher a barriga. Estão buscando a comida que perece, não a comida que permanece para a vida eterna. E no versículo 35 ele vai dizer: vocês querem pão? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, a incredulidade abateu-os e eles começaram a murmurar. Começaram a colocar o ministério de Jesus em dúvida. E Jesus, que conhece, que lê o pensamento, que sabe a intenção do coração, ele vai dizer, ele vai complicar mais ainda. No versículo 53 ele vai dizer: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Logicamente Jesus não falou literalmente, mas ali naquele momento foi a gota d'água. Eles acabaram falando para Jesus: duro é este discurso. Hoje, meu irmão, minha irmã, tem muitas pessoas também pensando assim. Fala em orar, fale em jejuar, fale em dízimo, fale em compromisso com a igreja, fale que você precisa de obreiros. As pessoas já pensam a mesma coisa. Duro é este discurso. Enquanto a palavra de Deus está agradando aos ouvidos, ela é boa. Mas quando ela traz compromissos, ela é dura. João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aleluia. O que é que ele quis dizer com essa afirmação? Qual a diferença entre pão material e pão espiritual? Quem pode fazer o pão material? O pão material, o pão físico, o homem pode fazer, o homem, o pecador, o falho, o blasfemo, o idólatra, o bêbado, o assassino, o feiticeiro, o tímido, o incrédulo, o mentiroso. Qualquer pessoa pode fazer esse pão. Mas e o pão espiritual, quem que pode fazer? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O pão espiritual, quem pode fazer é o santo, é o puro, é o onipotente, é o onipresente, é o onisciente, o divino, o justo, o soberano, o amor incondicional, o eterno, o único, o imutável, o misericordioso, o fiel, aleluia, o pacificador, o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, o alfa, o ômega, o próprio Deus, aleluia. Do que é feito o pão natural, o pão material? Ele é feito de farinha, de água, de fermento e uma pitada de sal. Louvado seja o nome do Senhor. E de que é feito o pão espiritual? Aleluia, o qual Jesus se refere. Este pão é feito de bondade, de paz, de compreensão, de justiça, de fidelidade, de alegria, de mansidão, domínio próprio, benignidade, uma
poderosa pitada de amor e muita água do poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como que nós podemos chamar o pão natural, o pão físico, aleluia. Ele pode ter qualquer nome que o homem quiser dar, como o pão da casa, pão da hora, pão do dia, aleluia. E como que nós podemos chamar o pão espiritual? Nós podemos chamar ele de pão de dores, pão de lágrima, pão de cada dia, pão da vida, pão único, pão que não tem aparência, pão que não tem formosura, pão desprezado por muitos, o pão vivo que desceu do céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual que pode ser a data de fabricação desse pão natural, aleluia? Ele pode ser feito qualquer dia, qualquer hora, aleluia. E o pão espiritual, qual que é a data de fabricação dele, aleluia? Ele foi feito antes da fundação dos séculos, manifesto diante de nós há 2000 anos atrás, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, qual que é a validade do pão natural? Ele pode ter uma validade de no máximo 7 dias. E qual a validade do pão espiritual? Este pão ele não tem validade, a validade dele é por tempo indeterminado. E o pão natural, como que ele pode ser consumido? Simples, comendo como qualquer outro alimento. E como que nós consumimos o pão espiritual, o pão da vida, o pão que desceu do céu, aleluia. Nós podemos consumir lendo a Bíblia, meditando na palavra, ouvindo a palavra, orando, jejuando, se santificando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Qual o benefício do pão natural para o nosso organismo, para o nosso corpo? Ele possui vitaminas essenciais para o nosso organismo, assim como a vitamina A, a vitamina B6, o cálcio, o ferro, o magnésio. E o benefício do pão espiritual para nós, meu irmão, minha irmã, qual seria? Em João capítulo 6, 51, Jesus diz: aquele que comer deste pão viverá para sempre, terá vida eterna. Este pão é espírito e vida. Ninguém verá a Deus se não comer deste pão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que eu faço quando o pão natural acabar? Como que eu consigo outro? Também é simples a resposta, nós trabalhando, ganhando dinheiro, comprando outro, ou fazendo, aleluia. E quando este pão espiritual acabar, como eu consigo outro? Meu irmão, minha irmã, este pão ele não diminui, ele não acaba. Aleluia, quando você pensa que você vai passar fome, Deus entra com uma providência, o pão que é a palavra de Deus é lançado no forno, o fogo do Espírito Santo vem assando no ponto certo, e a sua fé é alimentada e o seu espírito volta à vida pelo amor, pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Qual que é a diferença, qual que é a semelhança entre o pão natural e o pão espiritual? Aleluia! A semelhança é que ambos foram amassados pelas mãos dos pecadores. Este pão natural, aleluia! Esse pão que é Jesus, aleluia, foi amassado por mãos que traíram, que negaram, que cuspiram, que bateram, que açoitaram, que humilharam, que condenaram, que ridicularizaram, colocaram espinhos, derramaram seu sangue, colocaram pregos, transpassaram a espada. Ele ficou 3 dias no forno para ficar pronto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos dizem, aleluia, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Enquanto nós permanecermos, aleluia, no caminho, enquanto nós permanecermos com a nossa fé firme em Jesus, nunca teremos fome. E também quem crer em mim, disse Jesus, nunca terá sede, aleluia.
Como que nós podemos saber se estamos verdadeiramente no caminho certo, meu irmão, minha irmã? A palavra de Deus vai dizer assim: quem permanecer em mim, Jesus diz, e eu nele, esse dará muitos frutos, e a árvore boa, ela dará bons frutos. Pelos nossos frutos sabereis que estamos no caminho certo, aleluia. Ou seja, por seus frutos seremos conhecidos. Quer vida e abundância, então se alimente sempre deste pão que nutre, que alimenta, que sacia a nossa fome, aleluia. Sacia a nossa fome espiritual, hoje e sempre. Meu irmão, minha irmã, Deus tem falado muito conosco em todo tipo de situação, seja através da palavra, seja através da própria internet, seja através dos irmãos. Nós precisamos estar sempre conectados para ver o que Deus quer falar com cada um de nós, aleluia, e para que nós venhamos, que esse pão venha permanecer vivo dentro de nós, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos estar sendo alimentados dele no nosso dia a dia, aleluia, através da meditação da palavra. Muitos daqueles que estavam ali com Jesus acabaram se afastando dele por causa das palavras que ouviram, palavras duras, mas eles não entenderam qual era o propósito de Jesus para a vida deles, aleluia. Jesus é misericordioso e no santo nome dele nós faremos muitos milagres, assim como ele disse que nós faríamos, e que nós venhamos comer sempre desse pão, para que nós venhamos fazer as coisas que Jesus veio fazendo, os milagres que ele tem feito, que nós venhamos fazer parte dessa seara grande, ganhar almas para Jesus, aleluia. E que nós não venhamos ser incrédulos, assim como eles que lá no versículo 30 pediram: que sinais fazes para que nós vejamos e creamos em ti? Quais são os seus feitos? Aleluia! Eles diziam que os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o pão, a comer o pão do céu. Aleluia. Jesus vai replicar ali no versículo 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, enquanto a gente não saber o que Jesus está falando conosco, nós acabamos tomando atitudes que desagradam ao Senhor. Por esse motivo é que nós temos que estar numa igreja cada dia mais ouvindo a palavra de Deus, se alimentando do verdadeiro pão, do verdadeiro evangelho, da palavra de Jesus, do verbo da vida, aleluia, para que nós venhamos a nossa fé venha a ser alimentada cada dia mais e a gente permaneça unido à videira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando Jesus falou que a minha carne é a verdadeira comida, aleluia, muitos se afastaram dele, muitos viraram as costas para ele, assim como também muitas pessoas que vinham há muito tempo seguindo ele. Jesus olha para seus discípulos e também pergunta: vocês também querem me deixar? Vocês também querem virar as costas para mim? Aleluia. É onde eles lhes respondem: para onde iremos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, guarde essa palavra no seu coração e venha permanecer e perseverar naquele que tem a palavra da vida eterna, cujo pão desceu do céu, cujo pão nos alimenta, sacia nossa fome, nos nutre, aleluia, e sacia também a nossa fome espiritual, para que nós venhamos ganhar almas para Jesus, para que nós venhamos perseverar na sua presença e interceder pela vida dos nossos irmãos, aleluia, porque
para que nós venhamos interceder pela vida deles, nós precisamos estar alicerçados na nossa fé, alicerçados na videira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu irmão, minha irmã, por permanecer até aqui. Que essa palavra venha de encontro ao seu coração, que a sua fé venha a ser edificada e alimentada, saciada, aleluia, pelo pão que desceu do céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E em nome de Jesus, eu fico por aqui, continue ligado, ouvindo, meditando também através dos louvores. E eu, pastor Ironi, da Igreja Encontro com Deus, juntamente com a pastora Nilza e o pastor Celso, estamos lá prontos para atendê-lo, para de portas abertas, para trazer uma palavra que cura, que liberta, que transforma a vida daquele que verdadeiramente está em busca do verdadeiro evangelho. Deus abençoe grandemente a sua vida e nós ficamos por aqui em nome de Jesus.